Transforma Mútua Podcast. Bem, pessoal, estamos aqui hoje no Transforma Mútua Podcast. Eu sou Emanuel Mota, diretor de Tecnologia e Inovação. Estou aqui com 3 pessoas que tenho muita estima, todas da área, todas afins da área de inovação. Não vou fazer a apresentação, vou deixar que eles mesmos se apresentem, já que são prontos já para fazer isso. Estou aqui com meu amigo Kita primeiro, avança lá. Meu amigo Emanuel, obrigado pelo convite para estar conversando um pouquinho aqui sobre tecnologia e inovação. Eu sou o Kita Xavier, presidente do CREA de Santa Catarina, engenheiro civil e de segurança do trabalho, em prol dos nossos profissionais aí, na valorização profissional. Diga lá, Wesley. Boa tarde, Emanuel, tudo bem? Prazer estar aqui, né? Falar de inovação, tu sabe que é a minha praia, né? Sou apaixonado por inovação. Nosso sistema profissional é um sistema tecnológico e a gente não pode deixar de falar de inovação. E a inovação é essa que tenha como resultado a melhoria do atendimento, principalmente para os profissionais do nosso sistema. Beleza, Wesley. Obrigado, Kita. Obrigado, Wesley. Como eu não sou um hoster de podcast, tá? Então eu trouxe aqui o meu amigo Deoclés, que vai se apresentar também, para me ajudar a bater esse papo com vocês nesse podcast de hoje. Deoclés. Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você estiver assistindo esse podcast, né? Agradecer o convite do Emanuel, também agradecer aqui o convite da Mútua Nacional. Já tem alguma caminhadinha aí no podcast, né? Assim, na mídia de podcast, já tem alguma experiência, mas a gente também veio aqui para falar sobre tecnologia, inovação e mais uma vez obrigado aí, Emanuel. Pois é, o Deoclés está fazendo aqui um trabalho com a gente na Mútua, aí hoje eu descobri que ele é diretor da Sociedade Brasileira de Podcasters. Então você vai me ajudar a fazer o podcast, que eu não sei de nada, estou novato nisso, estou acostumado a ser entrevistado, não entrevistar, né? Não que isso seja entrevista, mas vai ser um bate-papo bacana. E aí eu queria escutar de vocês, presidentes, alguma boa prática que vocês fizeram lá no CREA, que vocês identificam que isso alcançou o profissional. Eu fui presidente de CREA e sentia muita satisfação quando eu levava uma inovação, não necessariamente tecnológica, mas uma inovação que o profissional me ligava e agradecia. Rapaz, Emanuel, massa, isso aqui era o que precisava. O que é que vocês visualizam lá? Bom, em Santa Catarina, recentemente, a gente lançou nossa eCAT, a CAT eletrônica, né? Eu lembro quando assumi pela primeira vez o CREA, a maior briga dos profissionais das empresas era retirar a certidão de acervo técnico, a nossa CAT, emitida pelo CREA. E para você emitir a CAT, você precisa de uma RT e um atestado. E demorava muito essa análise. E hoje nós estamos analisando em tempo real. Então a gente colocou um robozinho para controlar, para verificar, né, as informações, o profissional emite a CAT, o próprio sistema gera um atestado que, se for assinado eletronicamente pelo proprietário, né, a RT já assina eletronicamente, devolve o atestado, cruzou os dados, a CAT está na mão. Então, assim, foi um avanço muito legal que a gente colocou no ano passado à disposição. Eu lembro quando eu comecei no CREA, demorava 42 dias para ser emitido uma CAT. Agora, em 42 segundos, você emite essa CAT. Pois é, a gente faz lá no CREA, quando eu recebi o CREA do Ceará, a CAT era entregue em 120 dias em média. A gente reduziu esse prazo, não estava ainda inteligente como a sua lá, até porque as tecnologias daquele momento eram outras, a tecnologia tem mudado muito, né? Essas tecnologias emergentes têm surgido muito, mas a gente fazia análise no mesmo dia. Então, no mesmo dia, quem dava entrada recebia a CAT, a gente chamava de CAT Express. Muito bacana. 24 horas, isso é fantástico. A nossa também demorava 24 horas, mas agilizamos todo esse processo. Exato. Isso aí a gente trabalhando para realmente entregar o bom produto para o profissional, né? E aí, Wesley? Cara, no Maranhão, assim, eu procurei logo primeiro ver a questão do atendimento, né? Que é o que mais o profissional reclamava do CREA. E aí a gente hoje tem 3 canais de atendimento. Nós temos um atendimento digital telefônico por meio de um PABX virtual, onde o profissional vai ter acesso, né, a falar com alguém via telefone por esse PABX, como a central de atendimento automático, que antes caía na mão para uma pessoa responder, e muitas das vezes essa pessoa sequer conseguia responder a demanda do profissional, né? Então nós preparamos todo um processo. Hoje a gente tem um atendimento digital inteligente, né? Além do atendimento digital inteligente, a gente tem nosso canal de WhatsApp, que vai passar agora por uma melhoria, né? Nós vamos implementar IA, né? Estava até conversando aqui com o Deoclés, que a nossa IA vai ter a voz da atendente do CREA de fato, né? E
implementamos também como terceira forma de atendimento o metaverso, que a gente chama de agência virtual, que é o mesmo que o Ceará usa, que a Mútua também vai usar, que para mim foi fundamental. Primeiro porque o profissional é atendido de forma humanizada, né? A partir do momento que ele entra lá no atendimento virtual, que a gente chama de agência virtual, automaticamente alguém do CREA já atende ele ou por voz ou por vídeo. E qual é a facilidade disso? Ele consegue, inclusive, compartilhar a tela para que a pessoa que esteja atendendo ele possa, de fato, orientar ele por uso do sistema, ou por um documento que ele está querendo apresentar numa CAT. Então, assim, isso foi muito importante para nós, né? E aí eu tenho conversado com o Deoclésio muito, a gente já vai evoluir, né? Estamos aguardando vocês aqui da Mútua, para a gente colocar IA nesse atendimento. E assim, por que usar a agência virtual do CREA Maranhão? Porque a gente tem um horário de trabalho de 8 às 14, e aí ficava de 14 às 18 sem um profissional ter atendimento. E hoje não. Hoje o profissional ele tem atendimento das 8 às 18. Nós temos equipe para atender na agência virtual de 8 a meio-dia e de meio-dia às 18. Então vai ter sempre alguém para atender, né? E aí, isso são tem essas e outras evoluções. Nós implementamos também a Caixa Expressa nos mesmos moldes do Ceará. Hoje, em até 24 horas, a gente consegue entregar uma CAT para o profissional. E aí a gente tem novidade com a CAT, né? Eu estou estudando um algoritmo que analisa tecnicamente os documentos anexados na CAT para que essa análise tenha, sim, um trabalho de uma IA, para que esse tempo de 24 horas seja reduzido o máximo possível. E aí, Emanuel, não sei se cabe nesse bloco, né? É um estudo que eu fiz quando eu era servidor do CREA, que eu comecei a desenvolver um algoritmo para analisar as RTs, né? Hoje no CREA Maranhão, o profissional, quando ele abre o sistema dele, só carrega as atividades que de fato ele tem atribuição. Porém, ele pode colocar no campo de observação qualquer texto, que é um campo livre. E aí é bem aí que muitas das vezes o profissional tenta burlar uma atribuição que ele não tem, né? E aí o que é essa nossa ideia? A nossa ideia era fazer essa análise entre o texto digitado no campo de observação com as atividades cadastradas. E aí eu resolvi fazer um hackathon, porque eu não tive mais tempo de desenvolver o algoritmo até o fim. Estava com uma acurácia de 89%, não tive mais como trabalhar em cima dele. E aí eu resolvi fazer ano passado um hackathon, né, no CREA. E aí um dos desafios era produzir um sistema de análise automática de RT, que agora, depois do produto, ficou bem melhor, né? Hoje a análise, a gente tem possibilidade de lançar agora em março. A análise ela acontece no preenchimento do profissional e também na análise final. Como é que funciona? Vai funcionar? O profissional, quando ele começa a digitar, ele começa pelo campo de observação, né? Quando ele começa a digitar no campo de observação, se alguma palavra for de alguma atividade que ele não tem atribuição, o próprio sistema vai informar para ele. Prezado profissional, palavra tal, você não tem atribuição profissional para fazer. Você quer continuar? E ele concorda se ele quiser. Além disso, quando ele começa a digitar no campo de observação da RT, o que ele vai fazer, o que acontece? A IA já gera as possíveis atividades que ele pode cadastrar na RT. E aí ele só vai colocar os quantitativos. E aí, posterior a isso, né, que a gente já está treinando, vai ter a análise da RT depois de pago, né? Feita como se tivesse sido feita por um analista, porque lá no Maranhão a gente consegue ainda analisar todas as ARTs que os profissionais registram. Qual o intuito disso? É proteger o profissional, porque a partir do momento que tu analisa uma RT e que tu analisa e valida ela, tu tá dizendo que ele tá fazendo registrando uma RT com as atividades que de fato ele tem atribuição. Com isso ele não vai responder em momento algum por exorbitância profissional. E assim eu estou protegendo o profissional. Então a nossa ideia da RT é essa. Já apresentei o protótipo dela no Fórum do Nordeste ano passado, na Paraíba, de mecânica. O pessoal gostou muito. É um projeto que eu já tinha conversado com o presidente do Confea também, e com a Mútua não é diferente, que a gente vai disseminar para o Brasil todo, até porque, viu, Kita, é um front-end, né? Não é um sistema, ele não vai mexer no teu sistema do teu CREA. Ele vai trabalhar em conjunto com o sistema do teu CREA. Então isso fica muito mais fácil de tu implementar em qualquer sistema. Cara, isso é fantástico para todos os sistemas, né? Perfeito. Lá no CREA de Santa Catarina também os profissionais só podem emitir uma RT com as suas atribuições profissionais, né? Quem é engenheiro civil tem as suas atribuições, quem é mecânico, enfim.
Mas agora o campo de observação ele fica livre para colocar. E se tiver um controle, e melhor, se você começar a escrever nas informações e já gerar os códigos, é fantástico, cara. Facilitar a vida. Eu vou copiar essa ideia, hein? Não, e na verdade eu gosto de dizer que não é nem a IA que faz, que a gente tem que estar atento para fazer isso. A gente tem que estar atento para as tecnologias emergentes que estão surgindo. Todo dia tem uma IA nova, tem uma skill nova que uma IA vai te atender. Então a gente tem que ficar atento a isso, que está mudando muito rápido. O Wesley colocou aqui, falou em 3, entre muita coisa que ele falou, ele colocou 3 que eu preciso, não sou entrevistado, mas eu preciso colocar, não preciso falar. São 3 coisas que a gente vai trazer aqui para a Mútua. A primeira delas a gente já trouxe parcialmente, que foi a MIA, a Mútua Inteligência Artificial, que é um agente GPT com uma base de conhecimento que a gente criou aqui na Mútua, que foi alimentada, que está sendo continuamente alimentada. Quando você pergunta qualquer coisa, ela vai te responder como se fosse uma pessoa do outro lado, analisando a tua pergunta, procurando qual é a melhor resposta para te atender àquelas necessidades. A gente está agora numa segunda fase, que é o quê? A gente está buscando informações na base de dados da Mútua. Por exemplo, o mutualista precisa de uma segunda via da anuidade dele. Ela pode perguntar para a MIA, pedir a segunda via, e a MIA vai mandar a segunda via da anuidade para ele. Não precisa mais ir no WhatsApp, ser atendido, ir num sistema, ele vai pedir para a inteligência artificial. Da mesma forma, eu quero tirar um benefício. E aí ele vai pedir os documentos e vai organizar aquilo. A gente está nessa fase, né? Vamos entrar numa terceira fase, que não necessariamente é nessa mesma ordem, né? Pode ser paralela à segunda, porque a segunda é mais uma fase bem extensa, é a gente materializar a MIA. A MIA hoje são textos que a gente está ali conversando, trocando informações. A gente quer agora tornar ela numa pessoa, num robô, num avatar, né, como a gente tem chamado aí no mundo digital, para que fique mais amigável, né? Então, o trabalho, e o Deoclésio vai falar um pouquinho sobre isso. O Deoclésio está só escutando ali, vá anotando para não esquecer, Deoclésio. E aí a gente vai tratar isso aqui na Mútua. Um outro ponto é o analisador de documentos. Isso que você fez aí, né, quando você colocou a história o Kita um pouquinho na ECAT, né? E você um pouquinho ali nos documentos que dizem respeito ao atendimento, alguma coisa ali nesse sentido, vai receber documentos e analisar. A gente está fazendo aqui isso como benefício. E com outros processos dentro da Mútua, né? O RH tem muito documento a ser analisado e outros setores internos da Mútua. A gente está adquirindo uma inteligência artificial que vai ser capaz de ser treinada com os normativos da Mútua para analisar benefícios, por exemplo. E ela vai pegar todos os documentos, já vai verificar se aquela pessoa que colocou o documento é realmente quem está pedindo, se ele tem capacidade de pagamento, se aquele objeto que ela entregou está coerente com o preço, né, o objetivo do empréstimo, enfim, vai fazer todas essas análises e imediatamente dizer se você pode, se você não pode ter o empréstimo concedido, se aquele documento tal não está correto, se está com o nome no SPC, no Serasa, enfim, tudo que o normativo da Mútua prega, ele vai estar organizado, né? Então é uma outra inovação que a gente está trazendo. E por último, dessas que o Wesley colocou, foi o metaverso, né? A gente tem chamado de metaverso, mas nem conversas internas, a gente está pensando em mudar esse nome para ser um ecossistema de atendimento virtual, para não ficar com o nome pejorativo de metaverso, que muitas vezes pode ser confundido com aquele metaverso imersivo que a gente vê na televisão, né? Mas na verdade ele é um ambiente que simula o real dentro do virtual. E aí o Deoclésio da empresa que venceu a licitação que foi feita, já trabalha no CREA Ceará, já trabalha no CREA do Maranhão, está em conversa com outros CREAs, hoje mesmo ele trocou ideia aqui com alguns presidentes, e aí a gente queria que ele explicasse um pouquinho esse movimento, e fica à vontade aí, Deoclésio. Primeiro, agradecer aqui também o convite mais uma vez, presidente Wesley, presidente Kita, o diretor Emanuel. A nossa empresa, o core, né, do business é exatamente virtualizar negócios, ambientes e relações, né? Mas sem deixar de lado a humanização desse processo, né? A gente sabe que uma das grandes preocupações hoje, inclusive da inteligência artificial, além da análise técnica, né, da capacidade de responder de forma muito mais rápida, de forma muito mais célere essas informações, sejam análises documentais ou análises textuais, mas uma das grandes preocupações da emergência da inteligência artificial é tornar ela mais humana, né, mais emotiva, mais empática, né, e as nossas tecnologias, a gente está muito preocupado com isso, né? Então, no CREA do Ceará, a gente já vai agora para o terceiro ano, né, de balcão de atendimento virtual, e realmente foi uma transformação para o sistema CREA no estado do Ceará,
porque os profissionais, né, que precisam de alguma informação dos CREAs e também no Maranhão, né, que o presidente Wesley, eles entram num sistema virtual que simula um escritório, que eles podem se deslocar nesse escritório, entrar em salas de atendimento privado, participar de reuniões, ou participar de treinamentos numa sala de treinamentos, e quando eles entram, eles acessam e são recebidos por uma pessoa humana, né? A senhora Eveline, inclusive um abraço, senhora Eveline, lá no Ceará, né? Muita gente conhece, porque ela trabalha há muitos anos na recepção do CREA. Então, assim, qualquer engenheiro lá no Ceará que entrar ou pela porta de vidro lá da rua Castro e Silva, vai encontrar logo que entra a senhora Eveline, ou assim que ele entrar no escritório virtual, né, no balcão de atendimento virtual do CREA Ceará, ele vai encontrar também a senhora Eveline. Então isso dá uma ideia de pertencimento, de humanização no atendimento, e quando ele é atendido por um servidor do CREA. Né? O seu Almir está lá, o Marcelo está lá, então eu já até conheço todos os profissionais, porque a gente também dá esse suporte, essa proximidade aos nossos clientes, de estarmos sempre presentes, melhorando cada vez mais o sistema. E não apenas o metaverso, que agora a gente está trazendo aqui também para a Mútua, né, com esse nome de ecossistema de atendimento virtual da Mútua, que vai primeiramente criar um gêmeo digital da sede da Mútua aqui em Brasília, né, com algumas adaptações. A gente pretende desenvolver um ambiente virtual com a mesma distribuição de salas, né, de auditórios, postos de trabalho, até a movelaria, as plantas da decoração, né? E isso para transformar tanto o atendimento, né, a relação da Mútua com os mutualistas, né, com o público externo da Mútua, mas também as relações de trabalho dos próprios profissionais, né, otimizando as trocas de informação, o dia a dia, reduzindo a necessidade de utilização de outras plataformas, de outros serviços externos, porque vai estar tudo dentro da plataforma de metaverso. Possibilidade de fazer reuniões, chat, até a gravação de reuniões utilizando inteligência artificial para já dar um resumo dos principais tópicos daquela reunião, mas também troca de arquivo, de chat, reuniões e a própria interação do dia a dia do público interno também da Mútua. Né? Então a gente está muito animado para que esse sistema realmente traga uma otimização muito grande, melhore a imagem da Mútua, mas também principalmente a experiência do usuário interno da Mútua e do usuário externo da Mútua, né? Então, mais uma inovação que a gente está trazendo para cá. E uma outra inovação que a gente também está trabalhando em desenvolvimento com a equipe de TI aqui da Mútua é exatamente a personificação da MIA, né? Então, a gente tem uma tecnologia que utiliza inteligência artificial generativa em tempo real. Então, ela utiliza a imagem e utiliza a voz e responde até em 30 idiomas. Então, assim, ao invés de a Mia logo mais responder via texto, como um chat, vocês vão encontrar a Mia respondendo, vai ter uma cara que ainda vai ser desenvolvida e tudo, mas vai ser uma agência de inteligência artificial humanoide, né? A gente tem uma já funcional, né, no nosso site, hubvirtual.com.br. Então, quem entrar lá vai poder conversar com o meu eu virtual e responder todas as informações dentro de um contexto, dentro de uma base de dados controlada, mas exatamente oferecendo ao usuário uma experiência muito mais humanizada de poder conversar com alguém que se parece comigo, que fala como eu, que tem até os mesmos vícios de linguagem que eu tenho, né? Eu gosto, vocês talvez aqui eu já tenha falado várias vezes e não tenham percebido. Eu tenho a minha pausa para desenvolver a ideia e eu falo o né. E até o meu agente de inteligência artificial, ele fala também. Da primeira vez que eu ouvi, eu achei graça, né? Porque, rapaz, o cara tá parecendo comigo mesmo. Então a gente vai trazer também essa tecnologia aqui para a Mútua e para outros parceiros também, para o CREA do Ceará, para o CREA do Maranhão e para os outros CREAs também que a gente está em conversa para poder tornar esse ecossistema que utiliza tecnologia de ponta, né, tecnologia emergente, que toda semana está surgindo uma nova inteligência artificial, um novo skill, um novo metaverso, uma nova tecnologia que a gente ainda nem sabe qual é, mas que a gente está sempre antenado para oferecer isso para os nossos clientes, mas sem deixar de abrir mão da humanização, do contato humanizado, do atendimento personalizado, da empatia e da experiência do usuário. Perfeito. Eu preciso também, não sou um entrevistado aqui, eu sou o host, né? Mas eu preciso pontuar uma coisa importante sobre esse ecossistema de atendimento virtual. O CREA do Ceará, antes de usar essa plataforma que a gente usa hoje, que a gente está trazendo aqui para a Mútua, que o Maranhão utiliza, a gente já fazia lá o atendimento através de videoconferência. Foi antes da pandemia até. A gente criou lá umas salas bem de forma rudimentar, do jeito que dava certo ali, até porque não tinha essas facilidades que a gente tem hoje.
falando assim, até parece que são anos e anos, né? Mas, na verdade, tem aqui, eu saio do CREA, tem um ano que saio do CREA, um ano e pouco, um ano e alguma coisa. E aí, quando surgiu aí a pandemia, ela potencializou as ferramentas de trabalho online, as ferramentas de reuniões online, e foi onde aconteceu aí a entrada da empresa do Delclass no dia a dia do CREA, transformando aquele ambiente. E naquele momento, lá atrás ainda, de forma meio rudimentar, o CREA Ceará foi o primeiro órgão público do Brasil a fazer atendimentos virtuais. Só que não era como é que eu posso dizer, computacional, né? Um atendimento tão refinado tecnologicamente, né? Mas era uma pessoa que atendia via videoconferência um atendente do CREA. Isso levou a uma redução do atendimento presencial incrível. Se você chegar lá no CREA, parece que está fechado. Não tem ninguém lá. Mas é todo mundo, né, com um computadorzinho aqui. Com a janela do metaverso aberta, né? Exato. Hoje, inclusive, para dar alguns dados, né? A gente fechou agora, em dezembro, o relatório anual do CREA Ceará, e desde o início da nossa prestação de serviço, o CREA Ceará realizou 45 mil atendimentos no metaverso. E esse custo, né, não é apenas uma redução de custo financeiro, mas é uma redução de custo de deslocamento, de tempo, exatamente pensando na experiência do usuário, e até uma redução de emissão de carbono. A gente fez, por exemplo, foi super bem recebido lá pela diretoria do CREA Ceará, a gente fez uma estimativa de, desde o início da operação do metaverso, com base no deslocamento médio do fortalezense, na velocidade média de deslocamento, os 45 mil atendimentos correspondem a 790 mil, se a memória não me falha, 789 mil quilômetros que deixaram de ser percorridos, né? Isso é equivalente a dezenas de milhares de toneladas de gás carbônico que deixaram de ser colocados na atmosfera, né? Então, assim, é um contexto muito mais amplo, né? Não apenas quando a gente fala de tecnologia, mas a gente fala também de sustentabilidade. De ODS, sustentabilidade, exato, né? ESG, né? ESG. Então é um contexto muito mais amplo, não é apenas um contexto financeiro e não é apenas um contexto tecnológico, né? A gente tem visto aí também a emergência climática e, obviamente, que os nossos serviços também, e essa iniciativa também do sistema, da multa, dos CREAs, também tem um impacto, né, nessa questão tão emergente que é a questão climática. Perfeito. Vai colocar alguma coisa aqui? Delclécio. Não esqueça de Santa Catarina, né? Vamos sim. Estamos esperando lá. Porque essa nova visão, né, que a gente tem de falar de inovação, e nós temos que pegar as boas experiências do sistema, e a gente está com o Ceará, com o Maranhão, colocando esse atendimento virtual para facilitar a vida dos nossos profissionais. Esse é o grande objetivo, né? Agilizar o processo, de estar presente, né? Mas nunca fragilizar aquilo que é mais importante, que é a nossa responsabilidade como uma autarquia pública federal, né? Às vezes o pessoal fala, mas tem burocracia demais, estamos engessados numa lei, né? São leis arcaicas, como é que a gente vai fazer? Mas a gente consegue, dentro daquilo que a gente tem das possibilidades, fazer diferente para justamente entregar um bom produto para os nossos profissionais e empresas registradas, justamente para beneficiar a sociedade. Eu, escutando aqui o meu amigo presidente Wesley, já fiquei com inveja do que ele já está fazendo. Eu fiquei pensando, imaginando, você chegar com um cliente, pegar o celular e começar a falar qual que é a obra no celular, e de repente já começa a transcrever a RT, né? Transcreve o atestado. Perfeito. E na conclusão de tudo, você tem todos os documentos assinados, né? Então, é fantástico. Você chegou num ponto que eu falo muito, que é o quê? Eu não me preocupo com burocracia. Eu me preocupo com fazer com que a burocracia funcione. Tem que simplificar. Na medida que a gente implanta ferramentas que facilitem isso, cara, isso é fenomenal. E a gente está vivendo uma fase de tecnologias emergentes que proporcionam isso para a gente, né? E aí a gente está caminhando aqui para o fim. Eu sei que o assunto é bem bacana, porque a gente fala de boas práticas de CREA, eu adoro. Né? Convidei vocês dois porque eu sei que vocês adoram. Né? O Kito aqui já tem algum tempo no sistema, mas ele é um cara que me inspira como uma liderança inovadora, um cara à frente do tempo. Tenho certeza disso, Kito. Desde quando eu te conheci em uma ligação telefônica lá no início de 2018, eu já via você ali naquele momento como um cara que realmente é à frente do tempo, trazendo para o sistema um bom produto para os profissionais. O Wesley também, a gente conheceu depois ali durante o mandato do meu amigo Plécio, mas a gente já se identificou também por esse viés tecnológico. E aí eu queria escutar, aí caminhando já para o encerramento,
escutar de vocês uma coisa que eu gosto de escutar feedbacks, né? Eu fico imaginando como vocês estão escutando o feedback dos profissionais nos estados depois que vocês implementam essas melhorias no dia a dia. Aquela primeira impressão, né? Como é que o profissional ele tem chegado em vocês com essas impressões? Olha, Emanuel, eu só posso te falar o seguinte, vamos lá, vamos começar pela mútua. Como que mudou a cara da mútua com a chegada de vocês? Você implementando a tecnologia, inovação aqui, já mudou completamente de figura, né? E quando a gente vai conversar com os profissionais, eles olham o sistema diferente, né? Como seu parceiro, né? Não é aquele órgão de fiscalização. Tudo bem, a gente precisa registrar, fiscalizar, para garantir que obras e serviços sejam realizados por profissionais do nosso sistema. A gente faz isso, mas a gente trabalha com orientação. Mas essa orientação é educativa, preventiva. Então a visão lá fora está melhorando e muito, né? Até pelos produtos que nós estamos oferecendo. E a mútua, com certeza, tem muitas coisas boas para ser divulgada. Então, Emanuel, vocês com a MIA, com a inteligência artificial, com essa nova dinâmica, deu uma nova cara para a nossa caixa de assistência. Parabéns, hein? Valeu, meu amigo. Manuel sabe que eu sou um cara que me identifiquei com ele por conta da inovação, né? Só antes de falar alguma coisa, as pessoas ficam muito preocupadas com inteligência artificial. O que é que elas têm que entender? Que quem faz a base de conhecimento da inteligência artificial são nós, seres humanos. O grande oráculo somos nós, somos nós, né? A nossa inteligência artificial da RT está sendo treinada por nossos assessores técnicos, justamente aqueles assessores que analisam as RTs, né? Não só eles, como eu também tenho feito alguma coisa. E isso é importante a gente entender, que a IA por si só, ela não vive, né? Nós que somos base de conhecimento para o funcionamento dela. E assim, Manuel, os feedbacks são os melhores possíveis, né? Eu acredito que a gente estava conversando antes de começar aqui, que o profissional hoje que está mais ligado a nós são os profissionais. Eu até tenho feito análise da minha rede social. As pessoas que mais curtem a minha rede social, comentam, são pessoas 10 anos mais novas que eu. Então são pessoas mais inquietas, querem uma resposta mais imediata. E a partir do momento que tu consegue dar para o profissional uma resposta imediata, respeitando a legalidade, meu amigo, só existem boas referências e elogios, né? Cada vez que a gente entrega um produto que envolve isso, o profissional só agradece. Recentemente agora, a gente implementou os CITACs, todos os créditos em CITAC, assinatura digital nas RTs, né? Cara, aquilo ali foi um fenômeno, né? O profissional diz, rapaz, eu já tinha um trabalho de baixar a RT, levar para assinar com o certificado digital para entregar para o meu cliente. Não, eu já imprimo ela assinada, eu já mando o arquivo assinado. E aí eu lembro que foi só obra e serviço. Imediatamente eu entrei em contato com a Tecnotec e tá faltando o quê para carga e função? Que é uma das RTs que mais precisa estar assinado para o cara dar entrada no registro da empresa. E aí a Tecnotec implementou e também já está assinada a RT de carga e função. Então são essas implementações, essas inovações que já estão dando fruto, né? Para o profissional e para a sociedade, e que a gente não pode deixar de parar com isso, né? É só evoluir. Por quê? Porque nosso sistema é um sistema tecnológico, né? E a Ikita comentou um negócio muito interessante, que é esse compartilhamento de soluções. Nós precisamos pensar como sistema. Eu penso como sistema, acredito que todos os presidentes pensam, e nada impede de uma solução que foi desenvolvida por Kita ser disseminada para todos os outros CREAs e uma do Ceará ser disseminada para os outros CREAs. Que essa que é a nossa ideia, isso é importante. Que aí vira uma bola de neve cooperativa, né? Todo mundo cresce junto. E junto com a mútua, né? Que também está aqui sobre você. Eu fico feliz aí de escutar essas coisas também sobre inovação, porque eu me empolgo com isso. Tô aqui me segurando para não dar um monte de spoiler que a gente tá por lançar aqui. Eu acho que o Wesley, eu já conversei com ele ali, o Kita já viu na minha sala, tem lá um mapa mental com um monte de spoiler já, que vai ser muito bacana. Então, pessoal, estamos caminhando para o fim. Quer falar alguma coisa, Clécio? Não, eu queria apenas complementar essa visão que o presidente Wesley trouxe de trabalhar realmente de forma integrada, né, de forma conjunta, né? A gente viu que agora, nos últimos dias, o presidente do Confea, o presidente Vinícius, anunciou uma das bandeiras dele, da gestão dele, que é exatamente a unificação do cadastro de todos os profissionais, né? E a gente, como prestador de serviço para o sistema, a gente imagina e pensa também como as nossas tecnologias podem otimizar essas outras inovações, como os de inteligência artificial e outras mais, como, por exemplo, o cadastro único dos profissionais no Brasil inteiro. A nossa aspiração, né? Pensando também
também, como engenheiro que sou engenheiro de produção, uso realmente o sistema também, é de no futuro a gente poder ter um conjunto de ecossistemas, né, de atendimento virtual, em que um engenheiro de Roraima, ou do Acre, ou de Santa Catarina, possa simplesmente, através de um ambiente virtual, cruzar uma porta, né, acessar um link e poder ter acesso aos serviços do CREA do Maranhão, ao CREA do Pernambuco, ao CREA de Goiás, né, tudo isso de uma forma muito mais ecossistêmica, né, tudo muito mais interligado, e eu acredito que do que depender também da nossa disponibilidade através da Mútua, através dos CREAs, através do Confea, oferecer os nossos serviços para que a gente possa, nós, porque também sou engenheiro, né, também vai me beneficiar como engenheiro, nós possamos atingir e que o sistema CREA Confea Mútua possa ser uma referência no Brasil em tecnologia, em atendimento, né, e em experiência do usuário também, para que a gente possa ter e oferecer para a sociedade brasileira, né, um serviço de engenharia que possa levar também o nosso país muito mais além, porque a gente sabe que a nossa potencialidade é gigantesca. Valeu, Deoclésio. Obrigado por estar aqui presente com a gente hoje. Alguma consideração a mais? Só queria dizer para ti o seguinte, cara. Não basta a gente mudar os ambientes, nós temos que mudar a cabeça das pessoas e nós estamos conseguindo mudar e moldar para que a gente possa ter essa inovação implementada. Parabéns aí para a Mútua. Né? Falar de benefício, falar do nosso diretor Evânio lá de Santa Catarina, tem que mandar fazer o dever de casa, tem que mandar um abraço pro meu amigo, né? Nosso amigo, né? Mas as mudanças que estão acontecendo, né, são fato, né? Os profissionais lá na ponta estão vendo. Não é transformar em cowork, é transformar a vida das pessoas, dos nossos profissionais, dos nossos colaboradores de atendimento, para que eles também possam embarcar nessa inovação para oferecer esses benefícios aí. Mudar o novo, mudar aquilo que a gente quer fazer e fazer melhor. Muito obrigado aí pelas tuas palavras, né? E eu também sou teu fã, a recíproca é verdadeira, tá? Valeu, cara. Tá bem. Wesley, quer falar alguma coisa aí? Eu só tenho a agradecer e dizer para os profissionais que nós, presidente de CREAS, juntamente com a Mútua, vamos transformar esse sistema. Vamos inovar e vamos mostrar para a sociedade brasileira que nós somos um sistema tecnológico. Cara, agora é o seguinte, todo mundo se despediu e ninguém disse a rede social. Engie Wesley Assis, Kita Xavier SC, Deoclésio, e o da empresa é @hub_virtual. E o meu é Manuel Maia Mota, o da Mútua de Assistência. Segue a gente aí, curte, compartilha esse conteúdo se você gostou, para que a gente possa aí se aproximar ainda mais do sistema profissional e das demandas dos profissionais, utilizando aí essas tecnologias e inovações emergentes. Grande abraço!